Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e que o Senhor Jesus te alcance onde quer que você estiver. Receba a paz do Senhor Jesus esta manhã, esse que vos saúda, eu sou a irmã em Cristo Rodrigo Rodrigues, ao meu lado está ele, meu xará Rodrigo Gundim. Bom dia, xará. Bom dia, xará, bom dia a todos vocês que nos ouvem, estão nos acompanhando, a cada manhã abençoada, cada palavra ministrada, enche os nossos corações, que Deus possa preparar agora o seu coração para ouvir a palavra dele, para semear a palavra dele e para colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado aqui nessa manhã. É isso aí, estamos numa semana de mover de Deus na nossa vida, já falamos sobre as misericórdias, já falamos sobre a fé e hoje falaremos sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. E para esta manhã o texto sugerido está na voz dele, Rodrigo Gundim. Vamos lá, hoje a nossa meditação de hoje, o texto-chave de hoje está no livro de 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é o 10, que fala o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Uau! Esta é uma afirmação do apóstolo Paulo, né? Paulo escrevendo aos crentes de Coríntios, ele vai falar no capítulo 15 sobre a graça de Deus. A primeira definição de graça é o favor imerecido. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas ele fez por mim. Isso é graça. É aquilo que você não merece, mas Deus, por sua bondade, por sua benevolência, ele manifestou a graça dele em nossas vidas. A graça é algo que nós não temos como... tem coisas na vida, xará, que a gente tenta de uma forma ou de outra pagar, a gente tenta de uma forma ou outra agradar para ver se a gente se torna merecedor daquilo que a gente recebe. Mas a graça de Deus não tem como você pagar, não tem como você fazer nada, como benefício ou como gratidão pela graça. A graça, ela te alcançou, você não merecendo. Essa que é a verdade. A graça de Deus se manifesta, e o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, e ele vai dizer assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que ele está dizendo é, tudo aquilo que as pessoas acham de bom em mim, não sou eu, mas é a graça. Aquilo que as pessoas pensam que em mim tem de bom, não sou eu, é a graça de Deus. É Paulo que está dizendo que eu sou o que sou, é a graça de Deus para comigo. E ela não foi inútil. O que Paulo está dizendo? Eu sei valorizar, eu sei dar créditos à graça de Deus. Quantas pessoas vivem, xará, se estribando na sua capacidade intelectual, na sua forma de pensar, na sua maneira, na sua eloquência na fala, nas suas habilidades que a pessoa possui. E quantas vezes a gente se estriba nesses conhecimentos, nessas habilidades, sabendo que se a graça não nos alcançasse, nós não seríamos absolutamente nada. Então é a graça de Deus que te alcançou, e Paulo está dizendo que ele valorizou e não a tornou inútil, ou seja, ele valorizou a graça de Deus e ela cada dia mais se torna útil à nossa vida. E ele vai dizer assim, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Olha só que fantástico isso aqui. Paulo está dizendo que toda força, todo bem que ele poderia passar para as pessoas, não era ele que passava, mas era a graça de Deus que o alcançou. Então, essa graça que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, que se manifestou através de Cristo Jesus, porque nós não tínhamos nada para oferecer, mas Jesus veio e se entregou por nós. E eu gosto do texto de Filipenses, quando o escritor, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, que sendo ele em forma de Deus, falando de Jesus, não usou por usurpação de ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Olha a graça se manifestando. Se aniquilou a si mesmo, assumindo a forma humana e sendo obediente
até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus, todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, ele se despiu de toda glória. Ele se despiu, ele não usou para usurpação ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Assumiu uma forma que não era a forma do homem, né? Se tornou pecado por nós, se tornou homem, para que nele a graça se manifestasse e a salvação viesse por ele. É por isso que Paulo fala em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Xará, você explanou muito bem o que é graça. E você falando aí, eu lembrando do Evangelho de João, João capítulo 1, verso 14. 14. E você falando aí, eu lembrando, fala assim: ó, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Uau. Ou seja, quando nós olhamos, né? Quando nós vemos a história de Cristo Jesus, quando nós vemos o que Jesus passou nessa terra, né, para estar nos justificando perante Deus, a sua nova parceira igual de você negócios. explanou muito bem, Além de processar ele não pagamentos, precisava, a mas ele Infinity veio Pay em forma oferece de uma homem solução e fez completa carne, para né, simplificar sofreu e tudo que organizar sofreu todas as suas porque finanças. por amor, Cadastre seus produtos por pelo graça, sistema por PDV nós, e veja seu estoque sendo para atualizado nos em amar, tempo para real. nos salvar. Então, Sempre assim, que você fizer é um uma exemplo venda, aí feche o de caixa graça na que a gente maior tem, facilidade. Em que instantes, eu tenho você comigo, imprime né, o relatório diário lendo de e venda ouvindo direto pela e maquininha. estudando, né, a caminhada de Jesus, as pegadas dele, as casas que Jesus entrou, ou seja, entrou o quê? Entrou pelo amor, entrou pela graça, os milagres que eles fizeram também, que Jesus fez também, ou seja, tudo pela graça, tudo pelo amor. Na verdade é um conjunto, né? É um conjunto de fé, que nós já falamos, é um conjunto de graça, é um conjunto de misericórdia, é um conjunto aí de amor, porque não tem como a gente, eu acho que distinguir uma palavra da outra, porque se não tiver fé, não tem amor, se não tiver fé, não tem confiança, como nós falamos ontem, né? Se não tiver a graça de Jesus, ou seja, a graça dele foi porque ele nos amou, entendeu? Então tudo se resume no amor, tudo se resume na graça. E quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, quanto mais eu estudo sobre Jesus, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo a graça e a misericórdia. E mais eu faço igual eu gosto de ler o apóstolo Paulo, mais eu identifico mais com ele. Eu sou o menor dos menores, o menor dos apóstolos, né? Às vezes nem digno de ser chamado de apóstolo, mas eu cumpri o meu papel e preguei a palavra, né? Ou seja, pela graça. Então, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha estar conosco, né? Que o Espírito Santo de Deus venha colocar essa palavra em nossos corações e nos fazer, Xará, porque tem muitas pessoas que não aceitam a graça do Senhor, tem muitas pessoas que não aceitam a misericórdia do Senhor, tem muitas pessoas que não aceitam a salvação de Jesus, né? Falando, não, ó, salvação, tem muita gente que pensa, não, a salvação é o seguinte, eu tenho que fazer obra para mim ser salvo. Salvação é de graça. É de graça. Então, ou seja, não é, o Xará explicou muito bem, ou seja, não é uma coisa que dinheiro no mundo pode pagar uma salvação, assim como dinheiro no mundo pode pagar a salvação de uma alma, porque o maior preço que já foi pago, né, que é na cruz, ou seja, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ah, Rodrigo, mas é difícil eu reconhecer esse amor, porque é muito amor, né? Eu sei que é muito amor, mas reconhece que ele morreu por você e por mim, e que a graça dele te alcança, e que a graça dele está sobre você todas as manhãs, e aonde quer que você esteja, a graça de Jesus Cristo vai estar com você também. É verdade, Xará. É verdade. Você me fez lembrar lendo esse texto aí de João, você me fez lembrar de um período, eu estava no seminário, né? E o professor estava falando, e o professor fez uma pergunta: o que é a graça? E todo mundo falando, uma palavra, a graça é misericórdia, a graça é isso, e cada um dando um adjetivo para a graça, igual você falou, né? A graça é isso, a graça é o amor, a graça é isso, é o plano e tal. Aí o professor falou assim: não, a graça é uma pessoa. A graça não é um nome, não é uma palavra, a graça é uma pessoa. Aí a gente falou, mas como? Ele falou assim: a pessoa de Jesus Cristo. A graça, ela é. Se você quer entender a graça, você tem que receber Jesus.
para você saber o que é graça. Graça é a pessoa de Jesus Cristo. Graça não é um nome, graça não é uma palavra, graça não é simplesmente uma composição de um monte de coisa, não. Graça é uma pessoa, e essa pessoa morreu numa cruz do Calvário para derramar, para ministrar, para te entregar essa graça salvadora. Receba essa manhã a graça de Jesus sobre a sua vida. Tudo que você faz, tudo que você é pela graça do Senhor que te alcançou. Graças a Deus. Vamos orar? Eu oro, Pai. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua graça em nossas vidas. Nós sabemos, meu Pai, que a Tua graça, meu Pai, está sobre nós, e é por ela que nós nos movemos, por ela que nós somos, meu Pai. Aquilo que nós achamos que somos, não somos nós, mas é a Tua graça quem nos alcançou. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelos Teus filhos, obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo, ó Deus amado, que estão nos dando audiência, Pai, que a graça do Senhor os alcance, onde quer que eles estiverem, Deus amado, que a poderosa mão do Senhor possa, Senhor, estar sobre nós e em nós, nos abençoando, nos alcançando e nos protegendo, em um nome de Cristo Jesus. Amém e muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Me despeço por aqui, né? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente dia, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.